Bom dia, Juvenis. Bom dia, graça e paz. Vamos dar início à nossa EBD dessa manhã, né? Que a gente possa estar começando com uma oração. Amém? Pai, Senhor, exaltado e glorificado o teu santo nome, Senhor. Nós queremos entrar diante da tua presença, Senhor. Queremos pedir, ó Deus, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ter a tua presença sobre as nossas vidas, para que possamos, Senhor, compartilhar da tua palavra, Senhor. Ser conosco, Pai, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos trabalhar sobre o sacerdote Eli, tá bom? Aqui no livro, né, que é esse livro que a gente trabalha com vocês, tá escrito sacerdote Eli, mas tá falando mais sobre o início do chamado de Samuel, né? Então a gente vai linkar o que tá escrito aqui, porém nós vamos também falar sobre o capítulo 4, tá? Que vai falar exclusivamente aí sobre as negligências do sacerdote Eli, tá bom? Do 1 Samuel 3, do verso 1 até o 14, vai falar sobre o início ali, né, do chamado de Samuel, como que Deus chamou Samuel, que ele estava achando que era Eli chamando, mas não era, era Deus querendo falar com ele. Explica tudo aquilo ali, né? Do verso 15 até o 21, é uma visão que o Senhor, né, continuou aparecendo para Samuel e dando visões, e Samuel contou para o profeta, para o sacerdote Eli, né, a visão que ele teve e tudo mais, tá? Então vamos fazer assim, vamos introduzir falando o seguinte, no capítulo 3 de 1 Samuel, a última parte do chamado do jovem profeta. Samuel é chamado por Deus para substituir Eli e os seus filhos, que também eram sacerdotes, mas seu ministério foi reprovado pelo Senhor, né, desses 3 sacerdotes aí. Isso pode ser percebido no capítulo anterior, que mostra os crimes, né? No capítulo 2 mostra os crimes aí que Ofnis e Finéias fizeram, né? Do verso 1 ao 17. E o julgamento que o Senhor fez na casa dos sacerdotes. A família sacerdotal não estava dando conta do ensino. Assim, as visões não eram frequentes. Podemos perceber que Eli foi negligente com seus filhos. E a consequência foi sua decepção com eles e também um distanciamento do Senhor. Deus resolveu, então, chamar o menino Samuel, né, e escolheu para pôr em prática o que estava esquecido pela família de Eli. Então, assim, Eli foi um pai negligente. Até certo ponto, ele educou seus filhos. Porém, os filhos escolhem o caminho que vai seguir depois, né, quando atinge a maioridade. Então, infelizmente, os filhos, eles de fachada, como se tivesse a profissão do pai, porém, fazia coisas ali em oculto, né? No caso, Ofnis e Finéias faziam descaradamente. O que eles faziam? Eles pegavam as ofertas, que naquela época era em formato de comida, né? Eles pegavam aquilo e ao invés deles oferecerem para Deus e tudo mais, por serem sacerdotes, eles comiam, eles devoravam tudo, né? Então vamos lá. Aí, apesar dele não ter conseguido terminar o seu ministério como deveria, Eli ainda se manteve obediente ao Senhor, inclusive para servir de instrução para aquele que Deus chamou para consertar a trajetória do povo. Ele falhou em seu ministério com relação aos filhos, mas conseguiu ainda acolher Samuel, né? E aceitou a repreensão do Senhor e ensinou aquele que agora se tornou seu sucessor. Porque assim, Ana, mãe de Samuel, ela não deixava de ver teu filho. Ela ia, de vez em quando, ela ia lá, levava roupa e tudo mais. Então, eu acredito que o reforço de Ana e as orações de Ana fizeram Samuel, até a fase adulta, se permanecer firme também. Eu creio muito nisso. Né? E o caráter de Samuel era diferente também. Porque se ele tivesse um caráter corruptível, talvez ele ia seguir o que Ofnis e Finéias fizeram.
Porém, como ele tinha um caráter, né, bom e tudo mais, ele conseguiu ser um homem íntegro em meio a toda aquela bagunça espiritual, toda aquela prostituição espiritual que estava acontecendo ali. Agora a gente vai ler 1 Samuel 4, do 12 ao 18. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Né? Então, assim, é claro que Eli ficou desesperado pela morte de seus filhos, porém, a mão pesou literalmente, né, de Eli na responsabilidade que ele tinha com a Arca da Aliança. E a cadeira virou, ele caiu, quebrou o pescoço, né? Porque a gente sabe que a Arca da Aliança é uma coisa muito, muito assim, para ser adorada naquela época também, para ser temida, né? E ele não teve zelo e responsabilidade sobre isso, né? Então Eli sofreu as consequências da sua negligência até nisso, de não zelar pela Arca da Aliança e ter deixado sobre responsabilidade seus filhos. Vamos lá. Fazendo aquilo ao qual o Senhor nos chamou, podemos ficar firmes e ajudar a sinalizar o reino de Deus nesta terra. Mas como faremos? Como saberemos o que não fazer, né? Como a gente vai identificar a voz do Senhor? Quando tivermos ao nosso lado pessoas que nos ensinem como Samuel teve com Eli, pelo menos ali no início, né? Alguém para dar um norte, né? Depois vocês sigam com a orientação de Deus, tá, gente? São pessoas que vão surgir na nossa vida para nos direcionar naquele momento. Elas irão servir de exemplo e inspiração somente em um momento específico. Elas serão colocadas por Deus no caminho para desempenhar esse papel no momento necessário, só. Só que para conseguirmos perceber e receber a instrução, temos que tirar de nós a vaidade, o orgulho e a ideia de achar que sabemos tudo. O que precisamos a respeito de Deus. Então, assim, vamos orar pedindo a Deus para tirar a vaidade, o orgulho e a ideia de achar que a gente sabe tudo. A gente é um nada, a gente não sabe nada. É Deus que vem com a tua graça e derrama os dons do Espírito em nossas vidas à medida, né, da necessidade aí da igreja, como a pastora estava conversando com a gente. Entendem? Então, assim, reflitam sobre isso, orem sobre isso, tá? E não se deixem levar com qualquer pessoa falando no ouvido de vocês, né? Busquem alguém que tem vida com Deus. Como eu vou saber que a pessoa tem vida com Deus? Olha o Instagram dela, o Facebook dela, vê o que ela posta, vê se ela tá
entrando em contenda com outras pessoas ou não, ver como é a vida dessa pessoa, o comportamento dela por trás das câmeras, no dia a dia, ora, pede para Deus mostrar. Porque assim, vocês precisam de ter pessoas referências na vida de vocês, entendem? Pessoas que vão poder ajudar mesmo vocês com conselhos e tudo mais acerca de Deus, né? Nós não conseguiremos realizar o que o Senhor espera de nós se nós não tivermos ao nosso lado pessoas que nos ajudem. A gente precisa ter alguém para nos ajudar, né? Não foi à toa que Jesus subiu ao monte, orou e no dia seguinte ele conseguiu 12 pessoas para ajudar ele no seu ministério, né? Tanto para descobrir como para colocar em prática o chamado de Deus, serão necessárias pessoas mais experientes e fiéis a Deus para nos ensinar. Samuel teve Eli, e isso possivelmente foi direção de Deus. Se identificarmos pessoas assim em nossa vida, será mais fácil ainda realizar o que Deus espera de nós. Eli é a representação de um sacerdote que depois, né, gente, depois de aconselhar Samuel, não conseguiu exercer, né? Ele não conseguiu dar continuidade às tarefas como deveria. Mas também aquele que se manteve fiel ao Senhor e serviu de auxílio e suporte para que alguém, né, fosse substituí-lo, que no caso de Samuel substituiu ele. Então vamos lá, para a gente poder finalizar, eu vou lançar uma pergunta aqui. Você sabe qual é a vocação, né? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Desculpa. Existe alguém como Eli perto de você que o ajudou para que você possa descobrir, né, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado? Então é isso, né? Nós queremos finalizar o estudo de hoje. Leandro vai estar orando para mesmo vocês conseguirem identificar pessoas para estar aconselhando vocês, né, ajudando vocês nessa caminhada e para pedindo a Deus para mostrar para vocês quais são os dons do Espírito, né, que tá lá em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, para mostrar para vocês qual o fruto do Espírito que tá faltando na vida de vocês. A gente está batendo muito nessa tecla, fruto do Espírito, muita gente está falando sobre isso, né, Gálatas 5, 22, 23, estejam orando em cima disso, busquem ao Senhor em cima disso, que ele vai sim, gente, ele vai revelar o que está faltando e o que precisa ser preenchido, né, através da direção dele, tá bom? Amém? Vamos estar orando então. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra nesta manhã, Senhor. Que ela verdadeiramente, Senhor, venha fazer, ó Deus, crescer esta semente que foi plantada em nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar, ó Deus, nos dando, Senhor, a direção necessária, Senhor, para que possamos entender o teu chamado, Senhor. E agora, Senhor, sobre a vida de cada juvenil, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, dê um toque na mente de cada um dos teus filhos, Senhor, para que eles venham ter clareza, Senhor, do teu chamado, Senhor, para eles venham entender a tua voz, Senhor, que destampe os ouvidos, Senhor, para que eles possam conhecer e identificar a voz do bom pastor, ó Pai. Por isso, Senhor, Espírito Santo, visita cada mente, cada coração, Senhor. Que o Senhor venha dar um toque de poder sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Trazendo, Senhor, a santificação, a purificação, mas trazendo uma porção a mais do Senhor. Para o vaso ser cheio, é preciso que o vaso venha a ser desembocado. É preciso se dobrar, ó Deus. Por isso, Senhor, sobre cada um dos juvenis, cada um dos teus filhos, da tua igreja, Senhor, que se dobra diante de ti, Senhor, o Senhor possa derramar uma porção a mais do teu Espírito, Senhor. Venha encher totalmente, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Beijos, bom dia. Bom dia.